Bom, começando aqui a live programada para hoje, uma live muito especial com o Daniel Lourenço, professor Daniel, com o título Opa, tudo bom, Álvaro? Com o título A História do Pensamento Humano, um caminho para lugar nenhum. Oi, Daniele, tudo bem? Um título bem provocador. Tá dando para ouvir meu áudio, né? Deve estar tranquilo. Eu já vou chamar o... Obrigado, Álvaro. Já vou chamar o Daniel aqui. Vamos lá. Mandar para ele aqui. Ah, ele já entrou. Agora é só eu chamar ele para participar. Transmitir ao vivo com o Daniel. Vamos lá. Só aguardar o Daniel conectar aqui na chamada. Daniel não está conseguindo participar. Opa, vamos ver aqui o que aconteceu. Vamos tentar de novo. Ah, Olá, cara. ô Daniel, tudo bem? Tudo ótimo? Tudo jóia? Tudo bem? Tudo ótimo, tudo. Tudo Deu bem. certo. Deu certo. Consegui um celular de uma hora, hein? Não, mas deu tudo certo, que bom, que bom. Então, obrigado por quem está aí. A Daniele já registrou um agradecimento pela live mais cedo com o Fábio Osterman. É a minha segunda live do dia. Fiz umas 11h30, agora é essas 9. Mas eu vou ir direto ao ponto, né? Porque o objetivo é deixar você falar, né? A maior parte do tempo aqui. Eu vou mais interagir e provocar um pouco. O Daniel, para quem não conhece, ele é doutor em filosofia, né? Doutor em filosofia pela UFSC, que fez o sanduíche na Alemanha, lá em Munique. Ele é Ninguém é especialista perfeito. em... Oi? Ninguém é perfeito, né? Não, mas isso credencia bastante. O Daniel é especialista em filosofia clássica e ele mesmo, né, se identifica como um historiador da filosofia. Então, o que acontece? Na filosofia clássica, o Daniel costuma dizer isso, né? Todos os problemas teológicos, as questões teológicas, filosóficas, já estavam postas, né? Foram sendo postuladas por aqueles homens lá, Platão, Aristóteles, e elas vão indicando o caminho, né? E esse caminho é esse caminho aí do pensamento humano, né? Essa história do pensamento humano, que no final de contas acaba levando os seres humanos, a humanidade, a lugar nenhum, né? Por isso o título, a gente já estava um tempo para fazer a live com esse título, né? Agora eu achei por bem fazer como uma preparação para o webinário sobre apologética lá no Teodidatas. E aí, então, isso funciona meio que como um predicamento da razão humana, né? A gente pode falar do predicamento na perspectiva existencial, mas ao pensarmos na racionalidade humana, né, nós teríamos uma espécie de predicamento intelectual. E com isso, já vou passar a palavra para você, Daniel, fique bem à vontade para se Nada, apresentar, cara. se quiser, para já entrar no tema, né? É isso aí. Nada, Carlos. É sempre um prazer te ouvir, assim. Eu acho que tu tem igual condição de... É claro que por outras vias, né? Chegar às mesmas conclusões, assim, com igual propriedade. Só, a moção tá bom? Tá tranquilo? Dá pra ouvir Ele bem? parece que tem alguma coisa raspando, não sei se é Talvez talvez aqui o o. microfone. Isso, aí. Vamos ver. Vamos botar ele mais pra dentro Aí, aqui. melhorou. Tava Tá, com. melhorou? Tá. Melhorou bem. Obrigado. É porque às vezes eu tenho essa mania de falar um tempão e depois o microfone tá desligado. Não, mas tá dando para te ouvir bem. Tá, tranquilo então. Então, eu já fui, acho que suficientemente apresentado, né? Todas as, como é que é? O meu Ah, passado me condena, né? esqueci de fazer uma ressalva aqui. Eu, a partir do ano passado, comecei a brincar com esse negócio do meu nome, né? E comecei a me identificar como professor Xavier. A observação é que o Daniel é o professor do professor Xavier. Então, a Gaba está dizendo que não está vendo o Daniel. Aqui na minha transmissão ele está aparecendo. Se tiver mais alguém com problema, puder anotar aí para nós, por favor. Mas vá lá, Daniel. Mas tá me ouvindo pelo menos, né, Gaba? Olha, até a Agora sim, esposa acho que foi entrou. alguma coisa do sinal mesmo que deu um. Mas Que como eu, enfim, eu tô usando o celular aqui, pode ser que dê algum problema com a minha conexão.
Mas enfim, são 9h05, né? A gente vai ter aí uma A gente quer longa até às jornada, 10, é. tem esse limite de tempo, né? Mas enfim. Então eu acho que eu já fui suficientemente apresentado, eu acho. Não precisa acrescentar mais nada. A não ser que justamente essa ideia, quer dizer, a minha formação, ela contribuiu para, coincidiu, né, talvez, com a minha a elaboração, a minha cosmovisão, né? Ela foi sendo construída ao longo da minha formação. Eu fui identificando um caminho. E é justamente sobre isso que eu quero falar, né? Como bem, o título da live está muito bom, assim. Ele é provocativo, mas ao mesmo tempo é muito sério, né? Não se E preocupem que nós não vamos deixar vocês no ar. Nós vamos ter uma peça para encaixar nesse quebra-cabeça. olha, eu não prometo nada, porque tá lá pro final, talvez corte a É, live. quando estiver Mas dá chegando nos pra. 55 minutos, a gente. E aí eu sempre brinco, né? Que eu digo, quem discorda, até eu brinquei com o Carlos essa semana, né? Quem discorda disso é que prove o contrário, né? E aí seria excelente, na verdade, porque o ponto é justamente provar o contrário, né? Então vamos começar. O que que é essa ideia, né, do pensamento humano, enfim, todos esses nossos castelos, né, teóricos, por que que isso acaba terminando em lugar nenhum, em última instância? Essa, eu tomo esse lugar nenhum em dois sentidos básicos, né? E os dois sentidos eles confluem para um mesmo ponto, que é o limite da razão humana, né? Até onde a razão humana de fato pode assegurar-se, né? Fundar-se a si própria. Porque é muito comum as pessoas, a gente vê, principalmente agora que as mídias sociais dão muita visibilidade para as pessoas, é muito fácil emitir juízos, né, universais, né, dizer coisas como, não existem verdades absolutas, coisas desse tipo, Deus não existe, toda moral é relativa, frases desse tipo são pronunciadas com muita facilidade. Mas elas, além de serem autocontraditórias, elas acarretam problemas filosóficos muito interessantes e muito difíceis de ser resolvidos. Tanto para assegurar a frase enquanto tal, como para negá-la. As duas vias, a razão humana ela acaba tendo certas dificuldades. Mas as dificuldades elas são de toda sorte e principalmente relacionadas à percepção da própria dificuldade enquanto tal. Eu observo muito isso. É difícil explicar para as pessoas isso. E até esse desafio, quando eu proponho, né, dizendo, bom, se você discorda de mim, então prove o contrário, que a razão humana leva a algum ponto, ela chega a algum tipo de resultado definitivo, aí a pessoa, aqueles que se dispõem a tal exercício, acabam se submetendo ao quê? Ao método socrático, né? Que é muito interessante. Que é justamente o quê? Você sair de um estágio de ignorância, e a ignorância no sentido grego, né, filosófico, que é a ilusão do saber. Não é o desconhecimento, mas é um conhecimento que é falso, mas que se supõe verdadeiro. Então a pessoa sai desse nível de certeza falsa e acaba chegando a um estado de confissão, né? Que é o quê? É dizer, eu não sei. Eu realmente percebo que eu não consigo estabelecer esses pontos de partida, enfim. Eu não consigo assegurar nenhum tipo de verdade de maneira definitiva. Então, eu vou tratar um pouco disso, né, ao longo dessa live. Eu preparei que o assunto é tão vasto que até eu comentei com o Carlos hoje mais cedo, né, que só o preparar um roteiro para explicar ou para pensar nessa fala, eu já fui fazendo um caminho que foi o meu caminho de formação intelectual, né? Eu pensei em alguns exemplos para tornar o que eu estou falando aqui mais concreto, mais fácil de compreender. E ao percorrer esses exemplos, eu comecei a me ramificar, né, numa espécie de labirinto. É o labirinto do Minotauro, né? E aí você precisa de um fio de Ariadne para sair lá de dentro. Eu costumo dizer que é o labirinto da esquizofrenia intelectual humana. Você começa a entrar ali e tentar justificar alguma coisa, aí você acaba passando de uma posição dogmática para uma posição cética, né? Se você leva esse exercício a sério, então você começa com uma espécie de dogma, qual seja. Dogmas do tipo, tudo é relativo. Isso é um dogma, né? E aí você sai de uma posição dogmática para uma posição
de um ceticismo, né? Uma compreensão de que você não pode estabelecer isso, e ao fim você acaba caindo num relativismo mesmo, né? No sentido... E o relativismo, ele desemboca em duas coisas bem interessantes, que é o que eu digo, é uma espécie de cinismo em relação ao conhecimento e à verdade, e, em última instância, é, isso principalmente do ponto de vista da moral, né? Você acaba caindo num hedonismo, né? Quer dizer, você acaba fugindo da razão. Porque o cinismo era justamente, o cinismo no sentido grego, tá? No sentido clássico, antigo, que era você buscar fundamentação na natureza não humana, né? Na natureza animal, na irracionalidade. Você buscava uma regra de conduta nos animais, enfim, que não fosse humano. E do outro ponto você tem o hedonismo, que é justamente buscar alguma regra, algum ponto de apoio, alguma segurança nos sentidos, né? Na percepção sensível. Que em última instância é uma fuga da racionalidade também, né? De um lado você aposta no instinto e do outro lado você aposta na mera percepção sensível. Então esse é um caminho que a pessoa que leva a sério essa tentativa de justificar as próprias crenças, ela acaba percorrendo esse caminho, é quase que inevitável. E foi o caminho que, de certo modo, eu não percorri ele todo, né? Mas eu percorri ele no sentido de observar outras pessoas fazendo. E nesse sentido, quer dizer, é uma percepção bem complicada de se ter, assim, as pessoas têm dificuldade de entender. Só é, só é possível entender isso que eu estou dizendo percorrendo esse caminho, né, fazendo esse exercício. Mas o estudo da filosofia, ele é bastante interessante porque ele produz isso, ele provoca esse tipo de ideia justamente porque a filosofia, via de regra, um bom curso de filosofia, isso eu estou falando a nível acadêmico, né? Ele se estrutura, a espinha dorsal de um curso filosófico é a história da filosofia. Então você consegue perceber dos primórdios, né, de como, você consegue observar esse movimento que eu falei, né? Você começa com uma espécie de dogmatismo, claro que essas coisas se sobrepõem, né? Mas majoritariamente os pensadores são dogmáticos, eles acreditam na possibilidade de estabelecer um ponto de partida, um ponto seguro, né? Enfim, de justificar algo para além de qualquer dúvida. O sonho do Descartes, né? O ponto indubitável a partir do qual, a certeza, né, indubitável a partir do qual eu vou construir o edifício do conhecimento humano. Se isso não fosse possível, ele percebe que então o conhecimento humano seria, enfim, um edifício sem fundamentos, né? Seria um castelo de cartas. Então a filosofia ela começa de uma posição dogmática, ela migra para um ceticismo, né? E aí ela se estabelece, esse ceticismo ele perdura por um bom tempo, e a gente tem assim agora o período do relativismo, né? Que é a posição majoritária em termos filosóficos é o relativismo, é a constatação de que as verdades são, em última instância, inatingíveis, se é que há verdade, né? Mas enfim, então a filosofia ela consegue, o estudo da filosofia ele prepara o intelecto, enfim, prepara a pessoa para a percepção disso. E como é um estudo minoritário, né, poucas pessoas fazem esse tipo de percurso, por isso que eu me digo um historiador da filosofia, né, porque eu passei a maior parte da minha vida acadêmica estudando sistemas de pensamento, vendo como que você tem uma passagem de um para o outro, né, quais são os problemas, quais são as dificuldades, por que esse tipo de movimento, né. E aí uma pessoa que é de fora da filosofia, isso é muito interessante e tem uma implicação epistemológica muito interessante, que é uma formação não filosófica, uma formação majoritariamente científica. Você não tem por exemplo, um curso de física, né? Você não estuda a física a partir de Aristóteles. Passa 2 semestres estudando Aristóteles, depois vai passando por Copérnico, né? Por Copérnico, Ptolomeu, e aí vai para Galileu, enfim, até chegar a Newton, passando. Geralmente é em Newton um pouco e depois já a física moderna. E o que acontece? Isso na química, na biologia, você não consegue estudar a química a partir da doutrina das 4 causas, né? Dos 4 elementos. Aí vai passando por toda a alquimia, passa, né, 3 anos estudando alquimia, para lá no último ano estudar física. E aí
cria isso? Cria a ilusão de que o conhecimento agora ele é uma espécie de conquista que foi gradual, né? Mas você não percebe que existem elementos. Eu vou tornar isso mais claro com o tempo, tá? Eu só estou partindo do mais abstrato para chegar no mais claro. Você percebe, existe uma. Você não percebe a precariedade do conhecimento humano. Né? Então uma geração agora é formada com as últimas novidades, por exemplo, em física, e daqui a 3 ou 4 gerações já vai ser outro tipo de conhecimento, né? Mas aí percebe que sempre está havendo uma atualização, mas na verdade existe uma mudança de paradigma muitas vezes, né? E tudo que foi feito é simplesmente abandonado. E nada garante que a próxima teoria não vai ser descartada como a primeira, né? Do mesmo modo que a física aristotélica não produziu nada significativo, se comparado à física do Einstein, né? É bem possível que a próxima física vai descartar a física do Einstein do mesmo modo que a física aristotélica. Não existe uma garantia de que não vai ser assim. Mas o fato de a formação do físico, do químico, do biólogo, enfim, do cientista, ela não ter esse caráter histórico, né? Você se sente mais seguro. Mas não é, né? E aí a função do filósofo é qual? É sacudir o mundo desse povo, né? E acontece com frequência. Quer dizer, lá na minha formação, na minha graduação, eu comecei a fazer esse processo, né, acompanhando. Eu só vou dar um exemplo para não ficar tão abstrato que eu estou falando. Vamos considerar, por exemplo, o sentido de causa, né, dentro das cosmogonias, na tentativa de entender o surgimento da realidade, do cosmos, enfim, da ordem do mundo, né? Então, a filosofia, ela começa justamente com a tentativa o quê? De estabelecer um princípio primeiro. E aí, que eles chamavam de a causa a partir do qual todas as coisas se deram, né? E essa causa era material. E logo de saída já se mostrou insuficiente. Quer dizer, você não conseguiria explicar a multiplicidade das coisas no mundo a partir de uma única causa, como por exemplo a água, que era a primeira ideia, né? Então se tentou o quê? Você tem um problema, esse problema precisa ser resolvido. Então se postulou mais causas materiais. Então aí, sim, foi sendo uma espécie de rodízio, né? Até o ponto, então postulou os 4 elementos, né? Primeiro cada elemento separado, primeiro a água, o fogo, a terra, depois o ar, depois os 4 elementos juntos. Depois se postulou a ideia de que haveriam elementos infinitos, né? Ou mesmo indeterminados. Mas tudo isso não conseguia dar conta. E aí, com o tempo, se começou a perceber que era necessário mais um outro tipo de causa para explicar a mudança de um estágio para o outro. Então se postulou a ideia da causa eficiente, a causa motriz. E aí então também se fez uma espécie de rodízio, né? Primeiro era o amor, o ódio, enfim, depois os opostos. E foi sendo postulado uma série de causas, até que ao ponto de se esgotarem, em termos lógicos. E aí, com um pouco mais adiante, mas qual era o problema, né? Da causa formal, perdão, da causa material e da causa eficiente apenas? É que isso não dá, além de não dar conta de explicar a diversidade de coisas no mundo, não dava conta nem minimamente de explicar o mundo humano. Né? Você não conseguiria deduzir a política, enfim, valores morais, questões da justiça, beleza, enfim, questões que são intrinsecamente humanas a partir desses princípios. E aí você tornava, qual era a conclusão lógica disso? É que esses princípios, essas coisas, como justiça, como amor, como bondade, como todas essas questões, eram de cunho puramente convencional. Essa era a conclusão necessária. Né? Com o prosseguimento das investigações, aí já chega em Platão e Aristóteles, se postula mais 2 causas. A causa formal e a causa final. E aí você consegue o quê? Você já consegue dar uma justificativa para essas questões da ética, da política, né? Essas questões intrinsecamente humanas. Quer dizer, a explicação ela não dá mais conta só do mundo material, do mundo físico, mas também já dá conta dessa dimensão, né, do homem, que também faz parte do mundo. Então a explicação já fica mais completa. E aí parece que a coisa está andando bem, né? Você está cada vez explicando mais coisas. E o que acontece? É que com o prosseguimento da reflexão, isso já passa quase um milênio,
nós temos o problema do quê? Dos universais, que é um problema que vai marcar o período ali final da Idade Média, as discussões, que há um esgotamento desse tipo de solução teórica, né? E especialmente da causa formal, da essência. Então você não consegue, ela acaba sendo cheia de vícios, Rosa, e que você não consegue resolvê-la. Você não consegue determinar exatamente o que é isso. E acaba caindo na discussão dos universais, em que se decide que coisas como o homem, né, no sentido universal, enfim, qualquer tipo de expressão universal, são puros flatus voice, né, são enunciados. Eles não têm nenhuma correspondência na realidade. E aí, então, você abandona a causa formal e, com isso, você acaba abandonando também a causa final. Né? Que essas duas causas elas estão logicamente conectadas. E aí, o que você tem? Você tem o começo do pensamento moderno, o começo da ciência moderna, nesse período. E aí você começa a tentar desenvolver explicações para o mundo, novamente, a partir da causa material e da causa eficiente. Você parece que voltou, né? E aí, claro, eu nem vou nem entrar em consideração, por exemplo, com o Hume, que acaba tirando a própria ideia de causalidade, né? Ele acaba construindo isso como uma espécie de construção mental, né? Que não tem nenhuma... do mesmo modo como as causas formal e final não tem nenhum tipo de correspondente na realidade, a própria ideia de causalidade também não tem. Excluindo isso, né, que essa ideia acaba sendo gradativamente abandonada. O Kant provê uma solução ali para ela, meio que um remendo, né, epistemológico. E aí, para resumir, essas causas permanecem. Mas, e aí, em termos físicos, nós temos o que hoje, na atualidade, em termos de ciência, né, ciência da física? Você tem, eles estão tentando, de algum modo, reduzir ainda essas duas causas, né, a material e a final, a eficiente, a uma só. Né? A ideia, você está tentando juntar a astrofísica com a física quântica, né? Tentando reduzir tudo isso a uma causa. Mas qual é o problema disso? Você não consegue dar conta do mundo humano a partir dessas duas causas. Você não consegue explicar nenhuma das relações política, enfim, noções de justiça, de verdade, de bondade. Você não consegue explicar nada disso. O homem se torna pior que um animal, na verdade, né, numa perspectiva dessa, Ele né? não se torna nada, né? Ele se torna matéria, como tudo. E aí o que acontece? Você tem o mesmo problema. Claro que hoje nós temos o quê? Nós temos aceleradores de partículas, nós temos a teoria atomista, ela é incompreensível para uma mente antiga, né? Na verdade, ela é incompreensível para quase qualquer mente, né? Você precisa de uma vida para entender esse tipo de coisa. Mas o problema filosófico permanece. O tamanho do acelerador de partículas não altera a questão. Quer dizer, você ainda não consegue explicar o mundo a partir dessas duas causas. E mais, né? Isso vai ter os desdobramentos que eu vou tratar um pouquinho mais para frente. Tá? Eu só estou tentando introduzir para mostrar o quê? Que os físicos, a maioria dos físicos hoje não tem noção disso. Né? Eles estão tentando explicar o mundo a partir dessas duas causas. E aí você tem explicações bizarras, literalmente, não só de pessoas discutindo em grupos sei lá, de teoria do design inteligente, grupos do Facebook. Você tem físicos do porte do Stephen Hawking tentando explicar a formação do universo a partir dessas duas causas. Né? E aí, assim, é um campo altamente especulativo, não tem nem como ser verificado, porque eles simplesmente dizem, olha, as condições iniciais elas são inverificáveis, porque não existia matéria, não existia forma, não existia matéria, não existia nenhuma força motriz, gravidade ou o que fosse, nenhuma força quântica. As leis do universo conhecidas não existiam, o espaço e o tempo não existia. E aí, é claro, você cai num absurdo, é uma redução absurda. Então nada existia. Aí o que o Stephen Hawking fala? Bom, o universo surgiu a partir do nada. Eu suppus, mas isso é um dos primeiros postulados da ontologia grega, né? Do nada, nada vem. Aí se ele tivesse, eu digo, se os físicos tivessem uma formação filosófica, eles perceberiam um absurdo desse tipo de situação. Mas eles não percebem, né? Porque cria essa ilusão de que o conhecimento de hoje é o conhecimento de ponta, né? Nós estamos mais próximos da verdade. Mas não.
Então, o que que aconteceu, né? Durante a minha formação, eu fiz todo esse circunloquio para que eu queria falar dos físicos, né? Mas outra perspectiva. Que era qual? Lá eu não lembro bem qual era a fase, mas era a sexta ou sétima fase, quase no final do curso, eu estava já bastante interessado nas questões de epistemologia, teoria do conhecimento, especialmente filosofia da ciência. O nosso professor no meu departamento é dos maiores autoridades no Brasil, né, nesse campo. E aí ele convidou um professor de física, altamente credenciado, para dar uma palestra para nós. E aí ele veio, esse professor de física estava muito feliz, eu lembro até hoje, porque ele poderia falar algumas coisas que ele não podia falar dentro do departamento. Que era justamente sobre o quê? Sobre os limites do conhecimento físico, a partir de uma perspectiva filosófica. E aí ele disse uma coisa que até hoje eu lembro assim com muita nitidez, que era qual? Ele dizia, olha, é, no fundo, para ser honesto, a formação de um físico e de um sacerdote, do tipo, sei lá, cristão, católico, é basicamente a mesma. Né? Você tem certos dogmas de fé que você precisa aceitar. E a partir daquilo você começa a fazer ciência. Né? Então, em última instância, a religião e a ciência, elas têm pressupostos de mesma ordem. Olha que interessante, né? Ele disse, mas isso eu não posso falar lá. Né? Porque daí já a pessoa já é Isso taxada. lá é uma heresia. Mas que interessante, né? O pessoal que está buscando a verdade, né, não pode saber que eles não podem atingi-la. Interessante. E aí quando você começa a estudar filosofia da ciência, você percebe que a própria ideia de verdade é uma ideia que é altamente problemática, especialmente dentro da ciência. Quer dizer, um método científico, ele sequer pode assegurar a própria validade, né? Porque tu não pode fazer isso cientificamente. Sim. Ou seja, já existe um vício de saída, um vício lógico de saída. E aí, para que você tenha confiança no método científico, você precisa do quê? Você precisa de uma certa dose de ignorância, né? Sim. Enfim, e aí, isso eu achei muito interessante. No mesmo, assim, no mesmo fôlego, eu cursava na época uma disciplina chamada Filosofia da Biologia, que é uma disciplina que eu acho que a maioria das pessoas nem sabe que existe. E essa disciplina era muito interessante, porque o professor também era acho que da América Latina, uma das pessoas que mais referência nesse sentido. Né? Ele até não era brasileiro. E a missão dele era qual? Era tentar tirar da linguagem biológica, especialmente a linguagem relacionada à genética, né, do campo evolutivo, tirar a noção de causa final. A ideia de finalidade, de telos, né, é uma ideia aristotélica. Ela não tem lugar no nosso mundo. O nosso mundo só tem causas materiais e causas eficientes. Então, se a gente vai falar de telos, de fim, de finalidade, de função, nós precisamos adotar a ideia de forma, também, de essência. E isso é Aristóteles, e Aristóteles não se segue mais. Né? Então, ele fazia assim, um exercício muito Eu imagino. hercúleo para tentar tirar da linguagem a ideia. E assim, e ficava uma coisa esquizofrênica, assim, era feio até de ver. Não, até porque é E impossível de descrever a realidade biológica nesse caso, né? É só é, pensar nos sistemas do corpo humano, todos eles têm uma função dentro do funcionamento do corpo humano, então, mesmo materialmente, né, mesmo puramente do ponto de vista biológico, existe uma finalidade, nem que seja para o alimento entrar e sair do corpo, né? Então, como é que o cara vai mas não conseguir pode, limpar isso não do pode. linguagem? Ele dizia assim, a frase dele, a frase mote, né? Trigodal tá numa camisa. Ele dizia, o olho não evoluiu para ver. Por A causa do ideia de para, que a né? evolução Por ele não causa desse evoluiu para para. ver. O fato de o olho ver é absolutamente contingente ao olho. Ou seja, não existe uma relação necessária entre uma coisa e outra. Então, o olho, ele vê Por por um acaso acidente. mesmo. É. Por um Aí, acidente. Aí tu pensa que toda a história da evolução biológica, ela não pode ter nenhum propósito final. Então, o olho não evoluiu uma estrutura
que captava, sei lá, era fotossensível, evoluiu para ser algo como o olho humano, ou o olho de um animal, um olho mais sofisticado ainda. E aí, o próprio, por exemplo, a história reprodutiva, você não pode dizer que os órgãos, que a função dos órgãos sexuais é a reprodução. Isso não faz sentido dentro de uma teoria biológica que considera apenas as causas materiais e eficientes. E deveria ser. Então ele ficava louco, né? Ele dizia, é quase que, imagina, é um exercício de tentar corrigir a linguagem e o pensamento das pessoas. E aí quando tu entra no plano da genética, então isso é insano, né? Porque os geneticistas eles não querem saber, eles usam teoria da informação, eles usam várias ideias associadas à computação, enfim. Você tem que falar em significado, você tem que falar em linguagem, você tem que falar em código. Como é que você vai tirar tudo isso de dentro da, da língua, enfim, da estrutura de pensamento, né, da teoria? Mas teria que ser feito. Então o que acontece? Você não fala sobre isso, né? Ninguém que faz biologia vai estudar a filosofia da biologia. Então só os filósofos da biologia sabem disso e ficam ali no seu nicho, mas o problema permanece, quer dizer, a ignorância ela não conta como um argumento, né? Ou como resoluções de problema. O problema está ali, só que as pessoas não percebem. E aí o que acontece? Você gera discursos esquizofrênicos. Então, um sujeito que faz biologia, ele acha que a teoria da evolução por exemplo, pode ser usada como um argumento contra a existência de Deus. Mas a própria possibilidade, o modo como ele fala, o modo como ele explica a teoria evolutiva é eivado de Tem telos, conceitos né? que dependem de telos e de formas. Porque, em última instância, por que a teoria aristotélica das quatro causas, a teoria da forma, ela acaba não dando conta, né? Ela acaba sendo abandonada? Porque justamente ele não conseguia. A teoria dele deu conta dos artefatos, plenamente. Então, quando ele tinha que explicar, finalmente ele disse: olha, agora eu vou dizer o que é a essência das coisas. Ele já tinha conseguido descartar a teoria platônica, né, da ideia como essência. Ele disse: agora eu vou dizer o que é a essência. E aí ele vai explicar, ele dá um exemplo de uma estátua de bronze, para explicar a teoria helemórfica, né, a relação entre forma e matéria, como isso se dá. E ele vai dar uma estátua de bronze, e aí você pensa, poxa, mas uma estátua de bronze é um artefato, Aristóteles, não é um ser vivo. E a gente quer dar conta desse tipo de estrutura. Porque eu sei onde está a forma da estátua, ela está na mente do produtor, eu consigo explicar como ela se replica, porque o problema da teoria aristotélica qual era? Qual que era o problema da teoria aristotélica? Era como você poderia, algo que estava na coisa, ao mesmo tempo poderia ter uma natureza universal. Quer dizer, ele é o mesmo em coisas distintas, mas ele está em cada coisa. Você tem um problema insolúvel. Isso acabou desgastando, né, por várias outras peculiaridades e detalhes, isso acabou desgastando a teoria. Mas quando você pensa na questão dos artefatos, não. E aí você tem o quê? Se você tem a ideia cristã de mundo, né, de criação de mundo, e você entende que tudo, absolutamente tudo no mundo são artefatos, a rigor, artefatos de Deus, né? Então, a rigor, não existe essa distinção entre coisas naturais e coisas artificiais, né? A rigor não existe. A única distinção possível seria entre artefatos humanos e artefatos divinos. Essa seria a distinção correta. Aí a teoria aristotélica começa a fazer sentido, porque você pode falar de um telos das coisas, do mesmo modo que tu fala de um telos de um propósito, né, de um objetivo, de uma causa final, por uma estátua, por uma faca, enfim, para todos os artefatos humanos, você pode falar disso também para os artefatos que nós chamamos de naturais, né, os seres naturais. Então, claro que a compreensão grega de mundo, a clássica, né, não dava conta disso, mas apontava para essa necessidade, né? Agora, um sujeito que tem uma teoria evolutiva da realidade, ele não pode falar para esse tipo de coisa. Então, ele não tem nem condições a rigor. Aí, nossa, a filosofia dá conta de mostrar isso com toda a clareza necessária. O próprio o Plantinga, né, faz isso de uma maneira extraordinária, quando ele mostra o argumento dele contra o naturalismo, né? Ele vai mostrar, olha, se o naturalismo é verdadeiro, então você não tem nem condição de afirmar que ele é verdadeiro. Uhum. Porque a racionalidade, ela teria que ser tal, né, que não fosse um produto da evolução, por exemplo.
E aí, enfim, então você não consegue, mas o sujeito que não entende isso, ele tem um discurso esquizofrênico. Ele está preso lá dentro do labirinto do Minotauro, né? O labirinto que eu falei mais cedo, naquele labirinto de esquizofrenia, e ele acha que como ele não se move muito, né, como ele conhece os corredores pelo qual ele percorre, ele acredita que ele conhece a dimensão, né, do problema no qual ele está É. inserido. E Só não para conhece. ilustrar, Daniel, sem querer te interromper, eu tive uma discussão, coisa de rede social esses dias, né? Eu postei um vídeo semana passada sobre o conhecimento e fé em Agostinho de Hipona e Tomás de Aquino, e aí compartilhei no Direito Sem Juridiquês. Aí alguém se botou a afirmar lá, que absurdo isso, fé é algo que não tem base em evidências, em critério objetivo e tal. Aí eu usei o argumento da razão do Lewis, né, um argumento bem parecido com a estrutura do Plantinga contra o naturalismo. Eu perguntei assim, muito bem, e qual é a evidência ou critério objetivo que você tem para afirmar o seu conceito de fé? E aproveite e me explique qual é a evidência ou critério objetivo que você tem para afirmar o seu conceito de conhecimento junto. E aí o cara entrou num looping, assim, tamanho, e aí ele Tem que ser, né? falou de evolução. Eu disse, sim, mas vamos pensar em evolução, você estava falando, né? Estatisticamente, qual seria a chance de que o acaso produzisse vida? Você já parou para pensar no dado estatístico? Quer dizer, fui encurralando o sujeito. Realmente, a evolução, numa perspectiva estatística, ela é uma aberração absurda. É impossível que o acaso, estatisticamente, gere isso aqui que está acontecendo agora. Então, é mais um argumento. São os argumentos apologéticos tradicionais, né, colocados numa perspectiva contemporânea. Até que eu deixei o cara encurralado, ele começou a me ofender já. Eu disse, ó, amigo, o negócio é o É seguinte, natural. não tem mais por onde a gente conversar, certo? Aí eu não me lembro exatamente o que eu falei, mas ele disse, não, mas espera aí, você está dizendo que tem uma forma de enfrentar isso? Agora, por favor, me explica de maneira adequada, porque, me explica, eu quero saber mesmo. Eu disse, olha, a única solução é aquela que a gente vai dar no final. Agora eu estou antecipando, mas Eu dava isso de para quem está spoiler, cara. acompanhando já entendeu onde é que a gente vai chegar, claro, né? Mas isso é só para ilustrar com uma situação corriqueira, porque o sujeito, na verdade, estava reproduzindo uma série de argumentos naturalistas sem qualquer tipo de juízo crítico, né? E aí eu fui quebrando ele usando o método socrático, na verdade. Tanto que eu Sim. postei no Twitter depois, olha, a preguiça de usar método socrático é que tem gente que simplesmente não consegue entender uma pergunta. Então, assim, Não, é muito complicado, foi assim. desgastante o negócio. Mas desculpa, eu te interrompi só para ilustrar bem esse ponto que você estava no argumento, mas prossiga, por favor. É, o, A peça do quebra-cabeça que está faltando a gente vai colocar aos 55 minutos de live, com a promessa. olha, nem sei, hein? Então, o Aristóteles fala, né, sobre o enfrentamento aos sofistas, né? Quando ele lá no livro Gama da Metafísica, ele está tentando estabelecer o princípio mais firme de todos. E aí, no caso, ele entende que é o princípio de não contradição. E ele vai atrelar isso à ideia de substância. Enfim, é uma argumentação muito brilhante, né? E vai estabelecer a refutação do relativismo. Assim, ali ele consegue, em definitivo. E aí ele está enfrentando duas ordens de adversários. Aqueles que pecam por ignorância, e aí majoritariamente são os físicos, os fisicói, né? Os primeiros filósofos que consideravam a natureza a partir da realidade sensível apenas. E aí ele diz, bom, esses sujeitos aí realmente eles têm que ter teses contraditórias, porque a natureza parece ser contraditória, né? Você tem essas mudanças de um estágio para o outro e você não vê permanência, né? Então tudo se torna tudo. Então esses sujeitos eles precisam o quê? Eles precisam de instrução, né? Porque eles não vão ter dificuldade de reconhecer o erro dele. Agora, aquele sujeito que argumenta por argumentar, né, esse sujeito ele precisa ser combatido com palavras mesmo. É uma questão de ser refutado mesmo, né? Então é essa ordem que você falou, né? O Sócrates estabelece isso. Quer dizer, a condição do método socrático é o sujeito querer saber, né? Querer aprender. Ele precisa estar querendo. E isso às vezes acontece no meio do caminho, né? O sujeito vai se convencendo e ele percebe. Eu E aí deixei ele pode. eu deixei ele tão sem saída que ele acabou nesse Mas caso, foi o que aconteceu. o ponto é esse, é você mostrar que não existem bases seguras, né?
Eu sempre brinco com aquela imagem do Barão de Munchausen, né? Que vai atravessar um rio e aí ele não quer se molhar. E aí o que que ele faz? Ele tá a cavalo e aí ele segura o cavalo com as pernas, né? E ele pega pelos próprios cabelos, ele se ergue e atravessa o rio sem se molhar. Então, a, as pessoas, de um modo geral, em termos epistemológicos, elas estão nessa situação, né? Os carecas que estão numa dificuldade. Eu ainda tenho algum Mas, para pegar aqui. mas o sujeito precisa, as pessoas estão se segurando, né, pelos cabelos no ar. E quando você consegue mostrar para ela, quer dizer, você vai em direção ao princípio, né? E aí você faz ela olhar para os próprios pés. E quando ela consegue olhar e ver para além do pé, ela vê o quê? Ela vê o vazio, né? O abismo. E aí o sujeito, daí tu vai mostrar que a nossa fundamentação, né, enquanto cristão, ela está onde? Ela está no céu, né? Então, na verdade, o homem ele só pode ser segurado, né? Ele tem que encontrar um fundamento no alto. Mas esse fundamento não pode ser a própria mão segurando os cabelos, né? Nenhum do outro, né? Numa espécie de corrente infinita, né? Em que cada um, imagina aquela cena. Eu acho que é o Hawkins fala isso, né? Da história da tartaruga, né? Uma em cima da outra, segurando o mundo. Aí ele Uhum. vai lá e pergunta pra mulher, e o que que tá segurando a tartaruga? Aí a mulher diz, então, tem tartarugas infinitas, né? Uma em cima da outra. Na verdade é uma descrição do que é bem assim. Mas Do próprio pensamento. agora que você já deu um vislumbre, né? Já estava claro onde a gente ia chegar. O que eu consegui então conduzir o sujeito à ideia cristã de revelação, né? E aí Sim, então, enfim, claro que a gente vai ainda explorar mais. Eu lembrei de uma frase do Alexandre Fernandes, que é um dos outros palestrantes do webinário, numa das lives que eu participei com ele, recentemente as lives dele aqui ele tem feito bastante lives, mas ele relatando a confidência de um dos físicos contemporâneos, agora eu não me lembro exatamente quem era, de que toda essa teoria de multiversos que existem na física, né, são apenas para negar a possibilidade de um começo para o universo, porque com um começo para o universo você tem o argumento cosmológico Kalan e o universo precisa de uma causa e essa causa só pode ser Deus. Né? Então, toda essa teoria de multiversos, ela tem a ver com universos bebês e essas coisas todas, ela é apenas a saída, né, é a profissão de fé alternativa dos físicos ateus e agnósticos. Né? Outra coisa interessante também, que vai bem nessa linha do que a gente está conversando, é que quando o quando o Edwin Hubble, né, observou as galáxias se movendo e postulou a ideia de um universo em expansão, os físicos ateus eles se apegaram lá na década de 50, né, na primeira metade ali do século passado, se apegaram à ideia de um universo estacionário, porque a ideia de um universo em expansão apontaria para um começo, né, retrocedendo, e com o começo você tem a ideia de causa primeira, e aí você não vai conseguir escapar da ideia teísta. Né? Então é muito interessante de perceber isso, como a filosofia acaba sendo contrabandeada em ciência natural, né, em ciências humanas, ciências naturais, ciências físicas, né, de uma forma que muitas vezes não é assumida. Não é como esse professor de física que foi dar uma palestra lá para sim. vocês. Que admitiu, né? Então é difícil que haja essa admissão, mas é interessante porque isso está presente. Né? E isso que você falou, né? Eu até ia tocar no assunto dos multiversos, que é, assim, em termos filosóficos, é a mesma solução proposta pelos pré-socráticos, né? Quando você tem o quê? Você tem a impossibilidade de uma causa material dar conta de explicar o universo. E aí você tem o quê? Você tem mais causas materiais, né? É o ponto de que você vai postular o quê? Causas indeterminadas, causas materiais indeterminadas. É o mesmo discurso, né? Ou as teorias cosmogônicas hoje, ou elas apontam para essa ideia do próprio a origem, o Big Bang, uma origem material, mas de uma matéria que não é matéria, que não está no tempo, não está no espaço. Eles dizem é um ponto que tem temperatura infinita, que tem densidade infinita.
Aí você pensa, mas temperatura e densidade são noções que só fazem sentido dentro do universo físico. Elas precisam das leis da física para que ocorra temperatura e pressão, ou densidade, né? Então, como é que num universo em que não é um universo, que não tem nada disso, tem essas coisas? É uma noção simplesmente contraditória. A Transcender, própria fizeram da lógica, matéria, fizeram a matéria transcender. Na verdade, não, eles mas estão isso tem fazendo uma. uma profissão de fé, né? O Deus deles é a matéria. Aí Acaba você, sendo isso, né? você tem a ideia nos próprios estocásticos de mundos, de multiversos também, né? Então, essas ideias, assim, elas não são novas, elas são Não há nada mais de novo debaixo do sofisticadas. sol, né? Né? Elas têm mais, claro, agora você tem aceleradores de partículas, você tem matemáticas altamente complexas, mas filosoficamente, quer dizer, em termos do problema, não altera nada, simplesmente não altera nada. E esses sujeitos não percebem, né? Eles não percebem que você não pode, se o universo tem uma causa primeira, ela não pode ser da mesma ordem das coisas que existem no mundo. Quer dizer, você não, o mundo não pode ser criado por algo que já está no mundo. O primeiro a tentar fazer esse tipo de exercício mental foi o Tales, que disse o quê? A água é o princípio de todas as coisas, porque a água é mais abundante, então tudo veio da água. Né? Se você vai traduzir isso de uma maneira atual, você pode dizer que é hidrogênio, átomos, sei lá, de hidrogênio, oxigênio, enfim. Você pode dizer átomos elementares, enfim, você vai tentar reduzir, resolver a partir de um único átomo, o que eles chamam até o átomo original, né? Você vai conseguir explicar toda a formação do universo. E não dá. Não deu e não continua não dando, né? E aí eles têm que postular o quê? Mais universo. Mas isso não resolve o problema? Claro que não. Você só empurra o problema para mais para frente. É a Uma barriga. ilusão de que se eu empurrar até onde eu realmente não vá conseguir imaginar, então eu resolvi o problema, né? Então, tá longe, Varreu, varreu por debaixo do tapete, né? varreu para debaixo do tapete cósmico. Sabe que o Aristóteles tem uma crítica. O Aristóteles, ele reza a historiografia, né? Enfim, as anedotas antigas, né? Que tem sobre os filósofos. Que o Platão dizia que o Aristóteles era como um potro jovem, né? Ele, enquanto ele se alimentava, ele dava coice. Como se o potro faz com a égua, né? Então ele se alimentava de Platão, mas também dava uns coices nele, né? E é de fato, você consegue observar tanto uma admiração profunda por Platão, na obra de Aristóteles, mas você tem críticas, assim, realmente contundentes. E uma delas é essa. Essa não, é a seguinte, né? Criticando o mundo das ideias. Que é essa ideia de que você aumenta o número de entidades, né, para dar conta das entidades que você tem aqui no mundo. Ele diz assim, olha, Platão achou que se ele multiplicasse o número de coisas no mundo, seria mais fácil contar as coisas. Né? Tipo, como se as coisas fossem poucas para serem contadas. Quer dizer, então você tem 5 coisas. Ele diz, não, é pouco, não consigo contar. Então vou multiplicar por 1000, aí vai ser mais fácil de contar. Quer dizer, na verdade não resolve o problema, né? Você continua com o problema e é uma solução que a navalha de Ockham corta, né? Você, poxa, tem 5, é mais fácil contar 5 do que você multiplicar essas entidades. E foi o que o Platão fez. Ele disse, para explicar o homem, ele botou o quê? Ele disse, existe um homem em si. Aí você, pô, tem um homem, eu não sei o que é um homem, agora você sabe o que é um homem em si. Então esse em si não acrescenta nada, só você duplicou. Aí quando o sujeito fala, a origem do universo, ela é causada por universos paralelos, você não resolveu nada. E não importa o tamanho do acelerador de partículas que ele tenha, né? Isso, eu tinha um professor que dizia, né? Você não vai comer um bife com um telescópio. Então, tem problemas que não resolve com esses aparelhos, né? Enfim, então, só para a gente já fez vários circunloquios, né? Então, tentando resumir agora essa história toda. O Aristóteles ensina uma coisa muito interessante acerca das possibilidades do conhecimento humano. Que era uma coisa que eu devia ter falado já no início, mas agora é tarde, né? Que é a seguinte: num tratado que ele tem chamado Segundos Analíticos, onde ele vai elucidar o conceito de ciência, de episteme, para diferenciar do conceito de opinião, por exemplo, né, e de sensação, ele vai dizer, olha, a ciência, o conhecimento certo e seguro, né, o conhecimento, como ele mesmo diz, das causas pelas quais as coisas são, esse conhecimento, ele depende, na sua base, de certos princípios
que eles não podem ser justificados pelo mesmo tipo de conhecimento que que advém dele. Ou seja, é a ideia de que o método científico não consegue estabelecer o próprio método científico. Né? Você precisa de um princípio do conhecimento que não é dessa mesma ordem que você quer, né? Que é o conhecimento científico. E ele tem que ser mais seguro, ele tem que ser mais certo do que o conhecimento que advém dele, porque senão você não tem como ter certezas, né? Se a sua certeza advém de um conhecimento, você não pode ter 100% de certeza a partir de um dado estatístico, né? Que diz que 50% das pessoas são de um jeito, e você diz, então eu concluo que 100% é assim. Não, você não pode fazer isso. Então ele só diz, olha, então a gente precisa disso. Aí o que acontece? Caso não haja isso, caso eu não consiga estabelecer esse princípio, o que vai acontecer? Duas coisas. Isso é logicamente necessário. Você não tem uma opção, uma terceira opção. Que é qual? Ou o conhecimento vai ser circular, ou seja, eu vou ter uma espécie de círculo em que eu afirmo A, depois eu afirmo B, A com base em B, né? B com base em C, C com base em D, e no final eu afirmo F com base em A. Então eu tive uma... Isso torna o conhecimento tautológico. Não existe nenhum tipo de segurança nesse tipo de estratégia. Ou você vai ter o conhecimento puramente hipotético. O que isso significa? Que o princípio vai ser escolhido de maneira aleatória, né, arbitrária. O fundamento ele vai ser sem nenhum tipo de segurança, não vai ser propriamente um fundamento. Isso torna o quê? Torna um conhecimento arbitrário, né, relativo. Então e é interessante que isso espelha as duas atitudes frente ao dogmatismo, né, que eu falei. Então você tem um dogmatismo de um lado e você vai ter o quê? O relativismo e o ceticismo do outro lado, que é a ideia de que você não pode estabelecer os princípios, né, e a ideia de que o princípio pode ser estabelecido sim, mas de maneira totalmente arbitrária. Né? Então, e aí ele desenvolve essa ideia num parágrafo e chega a essas conclusões, né? Ou o conhecimento possui uma base absolutamente segura, ou ele não possui base nenhuma, portanto o conhecimento é impossível, ou ele possui uma base qualquer e ele é arbitrário, né? Relativo. E aí o que as pessoas não conseguem perceber é isso. E aí o que acontece? A gente tem esse tipo de cabeça que você estava mencionando antes, né? Uma cabeça esquizofrênica, que ela opera nos três níveis, né? Ela tem um certo nível de ceticismo, um certo nível de relativismo, um certo nível de dogmatismo. Então o sujeito diz, por exemplo, que toda religião é imoral, e ao mesmo tempo ele diz que os valores morais são relativos. Você tem uma tese dogmática e Uhum. uma tese relativa. Aí você confronta o sujeito e diz, olha, se eles são, se os valores morais, se não existe um critério de moralidade fixo, né, que transcende o homem, então Por você que que não você tem está condições de atacando dizer a que as moralidade da morais religião? religião, né, são todas iguais. E aí você pensa, não, mas um sujeito tem que ser muito precário para pensar assim. Aí você vai ao... Não, a maioria das pessoas pensa assim, né? Aí tu chega Sim. lá, por exemplo, no Richard Dawkins, que é famoso, né, ali, o ateu, e ele postula esse tipo de coisa o tempo todo, né? Ele diz que toda religião é má, e ao mesmo tempo, para ser consistente com a teoria evolutiva, ele diz que a moral é relativa, né? Que não existem princípios morais. Nem poderia dizer o contrário, né? Então, tu vê que num sujeito que se formou em Oxford, professor de Oxford, pensa desse jeito primário. E aí eu já vi outros autores falando que se ele tivesse, justificando isso pelo fato de ele não ter uma formação filosófica sólida. Mas ele cometeu esse tipo de barbarismo, né? Porque ele não tem um grau de civilidade intelectual. Mas enfim. Então acontece isso, é muito comum, as pessoas não conseguem perceber isso. Aí a formação filosófica ela nos ajuda, né? Ela nos ajuda por isso, porque você consegue perceber que o pensamento ele humano ele vai percorrendo várias vias, as possibilidades lógicas, né? Então você assume uma posição, explora ela, ela se esgota. Você assume a via que se desdobra a partir dali. Às vezes você tem que assumir a via contrária. E ao fim e ao cabo você tem o quê? Você tem uma espécie de retorno. Mas não é um retorno no sentido que te confere um avanço, mas é um retorno puro e simples mesmo.
né? Você patina. Então, agora o que está acontecendo em termos contemporâneos acerca da filosofia? Cada vez mais os autores ditos filósofos cristãos, né, estão ganhando terreno, né? Você vê, assim, e até autores, ateus famosos, como aquele, esqueci o primeiro nome dele, o Atkins, esqueci o nome dele, o segundo nome dele, o Uhum. primeiro nome, que é um dos ateus mais capacitados do século XX. Ele se converter, né? Chegar ao fim da vida e dizer, olha, eu me rendo ao argumento do design. Ó, então a Já gente com... chegou nos 55 minutos de live, Tá, Daniel. O tá. pessoal já tá numa aflição existencial, intelectual aqui. Poxa, Então, não. rapidinho, vamos colocar a Será que a peça gente, que falta no será que quebra-cabeça. a gente continua um pouquinho mais ou tenta encerrar em 5 minutos Não, mesmo? vamos Não tentar dá pra... assim pelo seguinte, talvez a gente possa até pensar numa outra, mas Tá, pode ser. Não, eu só vou tentar, então. mencionar aqui como que a ideia de revelação, a ideia do Deus trinitário, né, como que a trindade epistemologicamente, né, e, resolve esse conflito e acaba se encaixando nesse grande vazio intelectual que a história do pensamento humano deixa, né? Essa grande peça do quebra-cabeça aí que faltava. Então, vai ser bem difícil fazer isso em 5 minutos, porque isso para que isso se torne perceptível, é necessário ver aqueles, como eu falei mais cedo, né? Você precisa percorrer certos caminhos para ver como eles fracassam, né? Como você não consegue estabelecer isso. Mas, de um modo geral, eu sempre uso para ilustrar essa ideia de maneira bem geral mesmo. São dois argumentos e eu vou tentar tratar eles bem rapidamente. Dois argumentos de cunho moral, né? Mas eles expressam uma regra universal que pode ser aplicada a diversas áreas. Que é o argumento do mal, por exemplo, que via de regra é usado para se estabelecer a inexistência de Deus, né? Você diz que, por exemplo, que na medida que o mal existe, então é impossível que exista um Deus benevolente, enfim, um Deus como um Deus cristão. E aí você percebe que é justamente o contrário, que a própria possibilidade de colocar um critério para o bem e para o mal depende de um Deus como um cristão. Enfim, não é um argumento, senão você cai no relativismo. A inexistência de um princípio absolutamente primeiro e que transcende, que não depende do homem, é necessária para que você consiga estabelecer juízos, né, desse modo. Então, sempre que você tenta colocar na natureza humana, você tenta se firmar qualquer coisa, né, qualquer certeza que vá buscar na racionalidade humana, nas capacidades humanas, ela acaba cometendo esse tipo de vício lógico que eu venho falando, né? Essa circularidade ou essa arbitrariedade. E isso em qualquer área do pensamento, na arte, na ciência, em todos os ramos da filosofia, eles acabam, a própria história, né? Eu queria ter falado isso e não consegui. E quando você vai estudar a história da filosofia, um dos primeiros critérios que se coloca é se a história ela pode ser pensada no sentido de uma evolução ou de uma involução, né? Você tem ali o Exildo, né? Que diz que é a ideia da degeneração, né? Quer dizer, você começa num ponto alto e vai para um ponto ruim. Ou tu tem a história como Aristóteles entende, que vai de um ponto mais primário para um ponto cada vez maior de conhecimento. Aí você pensa, então a história ela está andando para trás ou para frente, né? Qual é o sentido? Já é um problema. Como você decide? Para decidir, você precisa estar fora da história. Tentar decidir em que ponto você está dentro daquele labirinto do Minotauro que eu falei, né? Da esquizofrenia intelectual humana. Quer dizer, onde você está? Você não consegue estabelecer isso de dentro do labirinto. Você precisa ter uma visão fora dele. Então, na questão das cosmologias, né? Como é que você vai encontrar um princípio para o universo? Ele não pode estar dentro do universo. Ele tem que estar fora do universo. Como é que você vai encontrar uma justificativa para a verdade? Você tem que encontrar fora do homem. Senão você torna ela relativa a cada um. Né? Enfim, e aonde você vai encontrar isso? Né? Você vai encontrar justamente na questão do Deus Trino. Quer dizer, ele resolve esse problema.
especialmente pela ideia de encarnação, né? A gente vai ter que fazer outra live, Carlos, Nós vamos ter que porque fazer, que a gente está com 30 segundos. Mas não vai dar. vamos pensar num tema bem legal para a gente encaixar aí a questão da Trindade. Mas aí também não vamos começar uma nova aqui, porque senão a gente vai ficar com o tempo queimado. Mas, Tá. Daniel, vamos já programar, de repente, para a semana que vem uma nova, que eu acho que vai ser muito legal. O pessoal ficou muito Eu não sei. interessado. Muito obrigado. 5 segundos. Estamos Tá, acabando aqui. tchau. Grande 5, abraço, 3, gente. 2, 1. Tchau, Um abraço. tchau.